no dia 6 de junho de 44, conhecido pelo código o dia D, que aliás, mais uma vez eu vou voltar aqui a Anthony Beevor, o livro maravilhoso dele está aqui. Olha o livro fantástico. Dia D, a Batalha pela Normandia. Esse cara nos dá uma dimensão única, né? Grande parte da narrativa dele aqui serviu de base para aquele filme, para uma cena daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, que é o desembarque das tropas americanas na praia de Omaha, né? Dia D porque os alemães sabiam que a invasão ia acontecer, mas não sabiam quando, porque os espiões alemães eram muito competentes, mas eles conseguiam as informações, mas não o que é que significava o dia D. Quando seria o dia? Aonde seria a invasão? Isso foi decidido pela cúpula em cima da hora, se decidiu pela Normandia. Hitler jurava que seria em Calais, em Pas de Calais, não foi. E os alemães acabaram massacrados. E aí a Alemanha agora cercada, não mais em 2 frentes, em 3 frentes de batalha. Os soviéticos pelo leste, americanos, britânicos, canadenses, neozelandeses pelo ocidente e americanos, britânicos e até brasileiros pela Itália, né? E aí o cerco se fecha e em agosto Paris é libertada e em dezembro de 44 Hitler dá sua última cartada na tentativa de evitar a invasão da Alemanha, que é a Batalha das Ardennes, que Anthony Beevor também descreve aqui o livro na minha frente. Eu abri ele nesse instante, as imagens são espetaculares, né? E junto com isso nós temos aqui o livro clássico do Beevor, né? Não podia deixar de ter. Esse livro custou os olhos da cara, A Segunda Guerra Mundial. Você está vendo esse livro aqui? Pois é, ele é 2 vezes maior do que ele, praticamente, né? É quase 2 vezes o tamanho desse outro livro aqui, que é do Norman Davies, A Guerra na Europa. Tem algumas coisas interessantíssimas aqui, depois eu vou falar. Então, a Alemanha está cercada, bombardeada, suas cidades são destruídas, Dresden, Stuttgart, enfim, a Alemanha vira um lixo. E os soviéticos foram os primeiros a entrar em Berlim. Hitler se matou, os soviéticos esconderam a informação. Quando os americanos entraram, como é que eu digo, os soviéticos esconderam a informação, enfim. Não, mas não vimos Hitler, não. Ele fugiu. Os americanos passaram 10 anos procurando Hitler na Europa. Todo dia tinha uma notícia. Hitler está até no Brasil, ele andou, né? Na Argentina e tal. Estava morto, ele se matou, né? E quem melhor relata a queda de Berlim é, mais uma vez, Anthony Beevor, historiador inglês. Ninguém escreveu melhor sobre esta guerra do que ele. Berlim, 1945, a queda, que serviu de grande base para o roteiro do filme, A Queda, Os Últimos Dias de Hitler. Um filme maravilhoso, você encontra aí. Tá? Quem puder ver, veja. Quem puder ver também O Círculo de Fogo, que é sobre a Batalha de Stalingrado, um filme extraordinário, veja, porque é fantástico, né? Você aprende muito com esse filme. É claro que você tem que diminuir as coisas, porque ficção tem sempre um exagero, mas a informação é interessante. Com a morte de Hitler, em 8 de maio, a Alemanha se rende. A Itália já tinha se rendido, porque Mussolini foi preso e tentou fugir e foi executado pelo povo. Foi levado, né, para Piazza Loreto, já morto, em Milão. A Piazza Loreto é em Milão. Ele foi levado para lá e foi entregue ao povo. O povo linchou, fez o diabo, o cadáver dele ficou horrível. Estou vendo a imagem aqui no livro do Anthony Beevor, a imagem de como fica o rosto, o corpo de Mussolini, um negócio terrível, tá?
E aí, depois do suicídio de Hitler, como eu já tinha dito, que se mata em 30 de abril de 45, no dia 8, a Alemanha se rende oficialmente. Faltava o Japão, e a derrota japonesa foi demorada, os japoneses eram muito resistentes, aquela história de morrer, se suicidar, mas não se render, né? E matar o máximo possível de soldados americanos. Eles usavam aqueles pilotos kamikazes, pilotos suicidas, né? Kamikaze, vento da morte, entendeu? Eu sou do tempo que isso é, um, é uma expressão estrangeira, kamikaze, o vento da morte. Os pilotos kamikaze, mas agora não, tem plural agora, os kamikazes. Teve um idiota que chamou um dia desses os kamikazes de Kawasaki. Os pilotos Kawasaki, eu digo, ai, Deus. Os pilotos Kawasaki é ótimo, né? Mas enfim, o que ninguém sabia, pouquíssima gente sabia, é que os Estados Unidos tinham criado um projeto secreto chamado Projeto Manhattan, e esse projeto criou 3 bombas. Uma foi detonada no teste, no deserto do Arizona, deserto do Novo México, e as 2 outras bombas que receberam nomes códigos de Little Boy, o garotinho, e Fat Man, o gordo, foram lançadas. O Little Boy no Japão, em 6 de agosto de 45, que explodiu com a força de 15 quilotons, né? E no dia 9 de agosto de 45, o Fat Man foi jogado sobre Nagasaki com a potência de 20.000 quilotons. Um massacre terrível, que todo mundo lamenta, eu também lamento, mas tenho que falar também sobre o japonês, mas não agora. Daqui a pouco a gente fala. E as vítimas são, as fotografias das vítimas, é um negócio abominável. Estou vendo aqui no livro do Norman Davis. Não teve acordo de paz, aquele tratado, né? Que o Japão logo depois disso se rende. Em setembro de 45. A paz foi sendo construída não através de um tratado como o Tratado de Versalhes, por exemplo, na Primeira Guerra. A paz foi sendo construída durante a guerra, através das conferências. As mais famosas são a Conferência de Teherã, em 43, até a Conferência dos 3 grandes, né? Stalin, Churchill e Roosevelt. União Soviética, os Estados Unidos e o Império Britânico. Em 43, em Teherã, eles decidem criar uma terceira frente de batalha, que foi o resultado da invasão da Normandia, que a gente só vai acontecer 1 ano e pouco depois, né? 1 ano e meio depois. Então, começa a ser preparado aqui, 43. Depois temos a Conferência de Yalta, em 44, que foi a última vez que os 3 grandes estiveram juntos, em que aí já fica clara a divisão do mundo depois da guerra, o que vai se chamar depois de Guerra Fria. Na Conferência de 45, os 3 grandes líderes não precisavam estar, a Conferência de São Francisco, né? Foi a conferência que criou a ONU. Durante a conferência, os Estados Unidos estavam de luto, porque Roosevelt tinha morrido poucos dias antes, e Stalin e Hitler se mata durante o período da conferência, inclusive foi comemorada a morte dele e tal. E a Conferência de São Francisco criou a ONU, Organização das Nações Unidas. E em agosto houve a Conferência de Potsdam, subúrbio de Berlim, onde se reuniram Churchill, Stalin e o novo presidente americano, Harry Truman. E aí foi decidida a ocupação da Alemanha, a divisão da Alemanha em 4 áreas de ocupação: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. E Berlim também dividida em 4 partes, ocupadas da mesma maneira que eu citei. Consequência dessa guerra: cerca de 60 milhões de mortos, 63 milhões de mortos, há quem fale 65, 70 milhões.
por aí. Divisão do mundo, Guerra Fria, descolonização africana e asiática, criação da ONU, criação do Estado de Israel por causa do massacre dos judeus, que nós ainda vamos falar, e o surgimento de duas Alemanhas, que vai acontecer em 49, a Alemanha Ocidental, capitalista e democrática e rica, apoiada pelos Estados Unidos, a Alemanha Oriental, ditatorial, socialista e pobre, apoiada pela União Soviética. E uma das consequências mais importantes da guerra, sem dúvida nenhuma, foi o surgimento de novas tecnologias. Não pense você que a guerra civil, a guerra tem essa vantagem de trazer novas tecnologias. Os homens teriam chegado a essas tecnologias sem a guerra. É lógico que a gente reconhece que a guerra apressou, né? Por exemplo, a computação. O primeiro computador eletroeletrônico, o Colossus, foi resultado do estudo de várias máquinas de codificação da guerra, principalmente a máquina alemã Enigma e a máquina inglesa Ultra, que foi criada por Alan Turing, que depois acabou se matando porque foi perseguido, barbaramente, terrivelmente perseguido, porque era homossexual, né? Ele se matou, não aguentou a pressão, se matou. Jovem, um gênio, uma pena. Energia nuclear, equipamentos cirúrgicos foram desenvolvidos, novo tipo de medicamentos, novo tipo de anestésicos, foguetes que depois vão colocar satélites no espaço, vão levar o homem para a Lua, equipamentos de comunicação, radar, sonar, todas essas coisas foram aperfeiçoadas ou desenvolvidas durante e por causa da Guerra Mundial. Nós vamos falar daqui a pouco pequenos tópicos sobre elas, né? Aspectos curiosos. Isso aí.